Hi Tottenham fans, thank you for your support. See you Sunday. Come on! Mais um jogo, mais uma rodada da Premier League, Crystal Palace e Tottenham, válido pela nona rodada, no Selhurst Park, jogando fora de casa dessa vez, ainda assim em Londres. Resultado nada agradável pelo desempenho da equipe, pelo tanto coletivo como individual. Então esse 1-0 vai sair bem caro ao longo da temporada. Mas é só a nona rodada, mas Crystal Palace até esse jogo tava na zona de rebaixamento, né? É um time que pontuou muito pouco. Hoje o Tottenham tem uma das piores marcas ali desde 2019, né? Temporada 19-20. Então vai se criando um clima terrível para esse Tottenham. Antes mesmo de começar a falar desse jogo, vamos voltar um pouquinho mais no tempo e ir pro jogo de quinta-feira, válido pela Europa League. Tottenham e AZ Alkmaar, né? Um jogo que talvez teve os primeiros indícios de que o jogo de hoje contra o Crystal Palace ia ser ruim. O Tottenham veio a campo com um time misto, meio reserva ali contra o AZ Alkmaar. Promoveu algumas titularidades, algumas mudanças para a equipe, o que fez um time um pouco diferente, mas que, por mais que tenha ganhado de 1-0, foi um jogo que o Tottenham deixou de matar quando apareceu as oportunidades. Foi 1-0 que poderia ter sido 2, poderia ter sido 3. No geral, é um saldo positivo, porque a gente é aquilo, fase de liga você precisa estar marcando ponto, independente se você ganha de 1-0, se você joga bem, se você joga mal, você precisa se classificar entre os dois para ir direto para a fase de mata-mata, sem precisar passar por repescagem ou pegar times mais complicadinhos ali debaixo da tabela. Então, por referência daquele time que jogou contra o AZ Alkmaar, foi um time reserva, então Foster era o goleiro, jogou com Art Gray, Draguzin e Ben Davies, teoricamente improvisado na zaga, já que ele é lateral de ofício, não lateral esquerdo de ofício, e jogou com o Doug, o nosso titular, né, nos jogos de Premier League. Jogou com o Bentancur no meio, Maddison, é o titular, e o Bergvall. Tirou chance de Kulusevski, Brennan Johnson, outros jogadores de meio de campo ali para jogar o Bergvall. E lá na frente, o Werner fazendo a função do Son, que jogou na partida anterior, mas voltou a sentir dores, e aí por isso o Andy evitou de colocar ele também não foi relacionado, e foi bom, já que a gente precisa dele mais do que 100%. Então, a gente teve Timo Werner no ataque. A volta do Richarlison, pela primeira vez aí depois da lesão, sendo titular. E talvez a maior surpresa do jogo foi o Mickey Moore, 17 anos, jogando na ponta. Então, deu uma cara diferente. O menino jogou muito bem, criou muitas oportunidades. Até tem um trecho da fala do Maddison, que dando entrevista falando que a partir dos 65 minutos até um pouco mais do final ali, parecia que a gente tinha o Neymar Júnior jogando com a gente. Então, esse é o nível de comparação. Claro que colocado as proporções e etc, etc. Mickey Moore foi muito, muito efetivo. Foi para cima, driblou, criou chances, coisas que, por exemplo, o Timo Werner não faz tão bem. O Brennan Johnson ainda peca muito nisso. A gente ainda tem que lembrar, tem o Solomon no banco, no banco do departamento médico. Tem o Odegaard que estava voltando ainda de lesão, né? A gente tinha uma certa noção que ele poderia vir para o jogo de domingo, mas no caso hoje, mas que nem acho que relacionado ele foi. Então, ainda faltam peças. E aí o Mickey Moore foi uma grande
alegria para um achado, né? Pro elenco. O único gol foi do Richarlison, o que é algo muito bom, já que é um jogador que precisa retomar confiança, precisa retomar minutos, precisa retomar sua posição dentro do Tottenham como coletivo. É um gol de pênalti, mas representa muito para ele, isso é muito bom pra gente também. É um jogador muito bom, tanto para disputar com o Solanke a posição, mas de repente jogar junto, vai que dá certo. Então é algo muito importante. No contexto geral, foi um jogo muito ok, um Laika muito interessante, mas com o Tottenham tendo mais oportunidades, mas não conseguiram convertê-las em gol. Dito isso, ainda estamos no topo da tabela da Europa League. Estamos assegurados, de certa forma, é difícil falar isso, mas até o fim dessa fase de liga. Mas ao que o Tottenham vem apresentando, ok, ganha de 1-0, não pode passar sufoco. Só isso. Então o saldo acaba sendo positivo, mesmo sendo um placar bastante magro. Indo agora pro jogo do Crystal Palace. O jogo acabou de terminar agora, eu estou gravando isso às 1h da tarde. É um time titular, foi o time titular que veio a campo contra o Crystal Palace. E, bem, foi muito ruim. Mais do que o Crystal Palace jogar bem, o Tottenham jogou muito mal. Coletivamente e individualmente. Pedro Porro, irreconhecível. Tudo bem que a data FIFA foi há uma semana atrás, mais ou menos, mas ele ficou lá, ele ficou na seleção espanhola, ele não voltou. Jogou muito mal. Sistema defensivo péssimo. O Vicário praticamente entregou uma bola que não podia ali na frente da área. Pô, você vai dar um chutão, dá um chutão convincente, chuta lá pra frente e dane-se, não um chutinho de qualquer jeito. E, inclusive, o gol do Crystal Palace sai naquele dinizismo, né? Vamos colocar assim, esse toque de bola na frente da área e ninguém quer dar chutão. E aí acaba saindo o único gol do jogo do Crystal Palace. Van de Ven muito mal. O Romero, sim, discreto, né? Não acho que ele aparecer seria tomando cartão, mas é um jogador que tá muito discreto. Você não vê ele muito mais incisivo na marcação. É esquisito. O Dog também, bem mais ou menos. Sistema de meio de campo do Tottenham, péssimo. É um time nada criativo no meio de campo. Um time que não ganhou o meio de campo contra um Crystal Palace. Um time que estava na zona de rebaixamento. É inconclusivo isso que aconteceu. E aí, vamos na questão de escalação. Era o Vicário no gol, Pedro Porro, Romero, Van de Ven e o Dog. No meio de campo, Bissouma fazendo a cabeça da área para fazer marcação. Não gostei, não gosto, não acho um jogador para isso. Você pode até colocar o Sarr ou, na minha até preferência, o Bentancur, que é um jogador muito mais confiante para isso. O Bissouma não, nem para ataque, nem para defesa. Mais à frente, Kulusevski e Maddison, ambos, nenhum apareceu no jogo. O Kulusevski, que a gente viu o que ele fez nas últimas partidas de Premier League, esse jogo sumiu, não estava em campo. Mais à frente, Johnson voltando à equipe, né, depois do jogo no meio de semana. Solanke sendo o titular. E o Mikel Moore começando um jogo de Premier League. Aí também não dá pra nem colocar a culpa no moleque, que ele tava tentando. Mas o time tava tão ruim, tão mal coletivamente, e algumas peças importantes estavam tão distantes do jogo, que ele acabou nem tendo tanta efetividade assim. As melhores chances do Tottenham foram pelo lado esquerdo, foram pelo lado dele, pelo menos no primeiro tempo.
No segundo tempo, o Tottenham veio mais pra cima também, porque houve alterações ali aos 62, mais ou menos. Entra Richarlison, entra Sarr e entra Timo Werner. E a estrutura do time muda, porque ele tira o Maddison e o Kulusevski. Então você tira os dois meias que fariam a distribuição de jogo e toda a parte técnica da equipe. Você coloca o Richarlison para fazer 1-2 com o Solanke, né? Aparentemente ele não estava jogando de fato lado a lado com o Solanke, ele estava jogando um pouco atrás, então ele estava de segundo atacante para fazer a movimentação, puxar a marcação de atacante, etc. Tirou o Kulusevski e colocou o Sarr, então você joga com 2 atrás. 2 atrás no sentido de você joga com o Bissouma e com o Sarr, então você tem 2 volantes, 2 meias de ligação ali na frente da área para ser um pouco mais de chegada, e tira o Mickey Moore e bota o Timo Werner. Então dá para dizer que é um 4-5-1 mais ou menos ali, com o Richarlison um pouco mais à frente, você tem os dois mais abertos. Dá pra fazer o Brennan Johnson ainda continua. Então o Brennan Johnson ainda continua aberto na direita. Kulusevski não, o Timo Werner na esquerda. E os dois no meio, tanto o Solanke como o Richarlison. Pode ser um 4-2-3-1 ou até mesmo um 4-4-2 tradicional. É o que dá pra se fazer de leitura para essa equipe. Mas mesmo assim, foi muito mal. O Richarlison teve boas chances, mas não convertia, não deu para converter. Foi um jogo muito ruim. É coisa de você, na hora lá da salinha, juntar todos os jogadores depois dessa folga, né, pós-jogo, ali no CT, juntar todo mundo e falar coisas que não podemos fazer numa partida de 90 minutos. E passar esse vídeo. Passar o jogo inteiro contra o Crystal Palace. Um time muito pouco criativo, um time muito pouco incisivo, um time muito pouco com vontade de jogar. Essa é a verdade. Acho que até estranharia, porque se esse jogo fosse 8h30 da manhã, eu teria dormido no meio do jogo. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Faltou muito pra ser ok. Então, no contexto geral, péssimo. A gente estaciona no meio de tabela, o que é muito perigoso, porque a ideia é voltar para a Champions League. Do jeito que tá. É a 9ª rodada. Mas é a Premier League, né? Pode dar merda a qualquer momento. Você tá lá em cima, ele poderia estar em quinto se ganhasse esse jogo. Então ele estaciona e se distancia mais da chance do G4, por exemplo. E aí, você vai ter que depender da Europa League. É muito mais difícil. Tem muito mais enfrentamentos difíceis e jogos decisivos do que a Premier League. Premier League você tá perdendo hoje pro Crystal Palace, mas você pode ganhar do City no outro jogo, no outro dia. Lá não, você vai ter... E aí você pode mexer muito na tabela. Lá na Europa League não, você vai... Um jogo fora de casa, você perde, você vai ter que decidir em casa. Ou você perde em casa e vai ter que decidir fora. Não dá. Então, tem muita coisa aí, o Andy precisa... Acho que uma coisa que a gente pode falar que ele não muda mais o elenco, ele não tem alternativas. Esse jogo, por mais que tenha sido horroroso, ele teve uma leitura diferente. Vou testar os 2 atacantes juntos. Testou Solanke e Richarlison. Deu, de certa forma, bom. Ainda acho que coletivamente o time estava tão mal que você poderia colocar o Messi para jogar ali no meio. Não ia mudar. Não ia fazer efeito nenhum. O time estava muito abaixo. Agora acho que eu já estava pensando em fazer isso e eu queria trazer um quadro novo e o destaque da semana. E que eu acho que para dar uma mudada também, de repente, é algo legal. Então, o destaque da semana hoje é o Barcelona. Não tem outro time do que senão o Barcelona. Em 2 jogos, aplicar 8 gols. Mas
São 2 jogos, você tem que pegar o retrocesso um pouco mais atrás. Então, são 2 jogos. Você pegou o Bayern de Munique na Champions League e depois pegou o Real Madrid. Simples assim. E, cara, a gente tem que estudar esse novo Barcelona. A gente tá vendo o Hans Flick ele implementar um estilo de jogo totalmente diferente do que o Barcelona, que a gente via anos atrás foi aí agora com Xavi, Guardiola, aquele Luiz Henrique, aquele toque de bola, tá, não sei o que, tic-tac, papapá. Esse não, esse é um Barcelona muito mais, claro, defensivamente disciplinado. Nos 2 jogos e jogos anteriores, é um time que mais coloca os seus adversários em condição de impedimento. Só no jogo contra o Real Madrid foram 12 impedimentos, mais ou menos. Pelo menos 11 foram do Mbappé. E é uma disciplina tão grande desses jogadores, porque um erro, um passinho para trás, você coloca o Mbappé na corrida, você poderia ter colocado o Sané na corrida, você poderia ter colocado outros jogadores que são rápidos demais no 1 contra 1, com condições de fazer o gol. Então, é um Barcelona muito interessante defensivamente. E no ataque é muito letal. O trio Lewandowski, Yamal e Rafinha tá fazendo um senhor estrago. E não é porque estão jogando bem, mas eu vi alguns, não só por estar jogando bem, mas eu vi alguns jogos do Barcelona e a saída de bola do meio de campo pro ataque é muito rápida, é uma transição muito rápida. Você não vê os jogadores tocando para trás, é um toque só, fazendo triangulação e jogando para frente. Para sair em velocidade, seja o Rafinha, seja o Yamal, para pegar o Lewandowski ali numa boa condição para chutar no gol, colocar ele em condição de fazer o gol, porque, o Lewandowski dificilmente ele vai errar. É um grande jogador e tem que saber usá-lo. E com o Hans Flick, já tendo jogado com ele no Bayern, é o casamento perfeito. Você tá tendo um Lewandowski Prime de novo, da época do Bayern. Então, é um grande destaque. Esse Barcelona é um grande destaque pelo que ele fez em um intervalo de uma semana. Você dá uma taca no Bayern de Munique e depois você aplica 4-0 no Real Madrid, pleno Santiago Bernabéu. Não é coisa para qualquer time, tá? Ainda mais um Barcelona que, vamos lá, anos atrás não passou da fase de grupos da Champions League, caiu com o Benfica, perdeu para Shakhtar Donetsk. Agora a gente vê um time montado, com limitações pela questão financeira, mas que com as peças que tem, as crianças de La Masia, vamos colocar assim, sendo peças fundamentais nesse elenco do Barcelona, cara, tem tudo para ser uma temporada de afirmação ou de reafirmação do Barcelona no cenário europeu de volta. Não, talvez não ganhe uma Champions League. Eu acho que existem cenários muito difíceis para acontecer que estão pendendo muito mais para uma derrota do Barcelona do que realmente ganhar a Champions League. Mas La Liga, Copa do Rei, é palpável pelo jeito e pelas atuações do Barcelona. Então, se você tiver de bobeira no fim de semana e, tá passando o jogo do Barcelona, assista. Da mesma forma que foi o Bayer Leverkusen na última temporada, né, no primeiro semestre do ano, e aí pegando a temporada completa, né, 23, 24. Esse é o Barcelona, sabe? Encanta de novo. Com um catado de jogadores, mais o Lewandowski, como é de se esperar. E o Real Madrid, eu acho que não era... Vão falar que não era dia do Real Madrid, mas você via peças importantes não funcionando. O Hans Flick jogou
do jeito que de um jeito que o Real Madrid do Carlo Ancelotti não ia ser efetivo. Poderia ter mais 90 minutos de jogo, não ia fazer gol. Ia ter impedimento, os jogadores iam se irritar, ia ser um jogo muito ruim pro Real Madrid, como foi ontem, né? No sábado, dia 26. Então, fiquem de olho nesse Barcelona, ele vai dar muita alegria pro seu povo. Mas enfim, é isso, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê numa próxima, espero talvez num jogo melhor por parte do Tottenham, um vídeo um pouquinho mais animado com uma vitória do nosso galão de Londres. Um beijo, até a próxima.